Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando e falando sobre as lutas dos trabalhadores. E no dia de hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, dia 25/4/2025, para poder acompanhar a Assembleia dos Professores da Rede Estadual, que decidiu aí os rumos da sua luta. De acordo aí com a decisão da Assembleia, se votou, uma greve dia 5, de maio, para uma nova Assembleia para o dia 9, uma decisão aí, fincada pela direção do sindicato, a direção da POS. Mas, enfim, fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura feita por nós do canal Mesa de Debates. Eu estou aqui com o João Safalão, militante aí da Resistência e diretor da POS. E, João, primeiramente, qual é a sua avaliação da votação que acabou de decidir aqui na Assembleia? Não, primeiro assim, a gente fez um grande dia de greve hoje, com uma forte mobilização, e foi tão grande que o governo sentiu. O governo fez uma proposta muito fraca, mas fez, e ontem para hoje entrou na justiça, ameaçando multar o sindicato, e só que marcou uma audiência em conciliação dia 5. A categoria debateu bastante isso, aprovou a Assembleia agora, que a gente continua indicando a greve da categoria como uma política necessária para obrigar o governo, só que é uma greve que vai ser feita em etapas. Nós vamos semana que vem apoiar a greve dos professores municipais. No dia 5 vai ter uma audiência de conciliação e vai ter um outro dia de greve com paralisação no dia 9, já com a resposta da audiência de conciliação para decidir se entramos em greve por tempo determinado a partir da 9 ou se o governo faz concessões que permita aceitar e encerrar a campanha salarial. E sobre essa audiência, sobre essa conversa, sobre essa comissão de negociação, dá para o professor esperar alguma coisa do governo? Não, desse governo não. Sem pressão, sem luta, não tem nada. Negociação você pode fazer 1 milhão de reuniões e o governo não vai ser intransigente. O governo, para ter uma ideia, não negociou a privatização, não conversa sobre assédio moral, não conversa sobre a privatização e nem sobre a escola cívico-militar. São 4 brutais ataques à escola pública que nós vamos ter que arrancar essa parte da negociação com muita luta e mobilização. Só na conversa não é possível vencer esse governo. É preciso ter muita luta e eu acho que a Assembleia tomou uma decisão por maioria, que é construir e fortalecer esse movimento, dando um passo de cada vez. Nenhuma confiança do governo. Então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com a Maíra Machado, da subsede Santo André, terminou a nossa Assembleia. E, Maíra, primeiramente, sua avaliação de como foi a Assembleia? Então, Guilherme, a Assembleia foi uma Assembleia de bastante enfrentamento com a burocracia sindical da Bebel, justamente porque em todos os últimos dias o que a gente viu se expressar nas diversas regiões e em Santo André, que é onde eu coordeno a subsede, foi muita revolta dos professores e vontade de fazer de fato a greve. Então a Assembleia teve uma expressão forte de revolta contra a direção do sindicato, que mais uma vez traiu a luta da categoria. Propôs greve para hoje e chegou hoje e falou que não tinha como fazer a greve. Então, assim, é uma traição, novamente, em nome das negociatas que ficam fazendo com o governo por fora das necessidades reais dos professores. E, Maíra, uma coisa que chamou a atenção, e eu gostaria que você comentasse, é que na subsede de Santo André teve uma adesão de hoje bastante da escola PEI e também do professor categoria O. E a gente escuta um debate de que o professor categoria O não paralisa, de que o professor do PEI não paralisa. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, mostrando que é o contrário. Então, o que acontece é que tem uma discussão que a própria direção do sindicato faz, que é
culpar os professores pela mobilização que eles não constroem, né? Que a direção não constrói. E aí é muito mais fácil você culpar o professor categoria O, que está sempre ameaçado de perder o seu contrato. Então o que a gente discutiu com o professor? Que ele tem direito a fazer greve, que o governo não pode demitir ele porque ele faz greve. E ao você colocar essa confiança no professor, ele sim resolve paralisar, porque a situação dos professores categoria O é extremamente precária, né? Não dá para aceitar isso. Então, em diversas PEIs e também em escolas regulares, os professores paralisaram e tiveram PEIs lá em Santo André que chegaram a parar 100% também. Muito bom. Então é isso aí. Valeu, Maíra. Eu estou aqui com o professor Clóvis, professor aí da subsede de Hortolândia da POSP. E professor Clóvis, como que você viu a votação da Assembleia aqui e a decisão aí da categoria? Nós estamos organizando já faz algum tempo contra o governo que está privatizando a educação. Porém, a categoria não está preparada ainda para uma greve por tempo indeterminado. Então nós tomamos a decisão que no dia 5 a gente faz mais uma paralisação e no dia 9 faz uma nova assembleia para decidir se decide uma greve geral ou não. Mas a luta continua. Continuamos em estado de greve. Você fala aí que a da categoria não está preparada. Por que ela não está preparada aí, na sua opinião? Por conta do próprio governo ter uma política de muita pressão nas escolas. É muito assédio moral e a categoria hoje tem 90 mil categoria O. E eles podem perder o emprego a qualquer momento. Então a categoria hoje está assustada, com medo. Ela tá não contente com o governo, porém tem esse medo da repressão, entendeu? Então é isso aí, valeu. Obrigado, um abraço. Eu estou aqui com o Sérgio que é professor municipal, está em greve, está em luta, e ele veio aqui se solidarizar com a luta dos professores do Estado. Ô Sérgio, qual que é a importância de ter essa unidade entre os professores, ter essa relação aí que você está fazendo? Salve, Gui, beleza? Gui, a gente acabou de chegar aqui, né, com um grupo aqui com mais de 60 professores daqui da rede municipal. A gente está em greve, né, e a gente veio aqui marchando da Praça do Ciclista até aqui, justamente para chegar aqui em bloco, prestando essa unidade, para afirmar aqui para os professores da rede estadual que a nossa luta é uma luta só. Eles estão aqui, ó, se enfrentando contra o Tarcísio, todos esses ataques, esse projeto privatista, militarista de educação, e a gente está lá se enfrentando contra inúmeros, contra o mesmo projeto de sucateamento, desmonte de arroz, e, ou seja, temos todas as razões para a gente estar junto. Se eles estão atacando a gente junto, a gente tem que lutar junto. Então é isso que a gente veio expressar aqui, essa necessidade de unidade, e que, diga-se de passagem, apesar da vontade das direções sindicais, tanto as direções sindicais do município quanto aqui do estado não querem a nossa unificação. Estão dividindo, mas mesmo assim a gente conseguiu juntar num dia cheio de chuva, bastante difícil, para mostrar que essa disposição tem na base de verdade de unificar aqui com o professor da rede estadual. Somos todos professores. Então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com a Bruna, da subsede da Zona Sul, em Piranga. E Bruna, primeiramente, acabou de votar aí a greve. Como que você avalia essa votação? Bom, eu acredito que o momento de votar a continuidade da greve seria agora. Acho que a gente conseguiria se unir junto com os servidores municipais da educação e dar uma força maior para o movimento. Então, eu sou a favor da proposta da continuidade da greve nesse momento, porque eu acho que é o momento ideal para isso. No entanto, a decisão foi outra, né? O calendário de greves intercalado, com os dias especiais para que a gente organize um movimento de luta e cada vez mais consiga trazer outros trabalhadores da educação para a nossa luta. Mas eu acho que a greve nesse momento é fundamental e deveria, na minha opinião, ter sido aprovada nesse ano. E, Bruna, o sindicato fala aí de uma comissão de negociação junto ao governo. Dá para confiar nessa comissão? Não, de forma alguma. Eu acho que negociação com o governo é algo que a gente tenta fazer enquanto sindicato há alguns anos e as negociações elas sempre geram para o professor muitos prejuízos. Então, eu acredito que a negociação não seja o melhor caminho.
Beleza, maravilha, então, muito obrigado. Eu estou aqui com o Lucas, professor da rede municipal e está em greve, está em luta. E Lucas, primeiramente, como que você está enxergando aí o processo de mobilização dos professores municipais? Estamos muito organizados, fizemos atos muito grandes, estamos no momento de enfraquecimento frente às últimas votações. Para uma perspectiva de luta, é essencial que o Estado e o município caminhem juntos. Maravilha, então, tipo, a melhor coisa que seria aqui pro professor do município é que a categoria do Estado entrasse em greve junto. Sim, sim. Nós, municipais, precisamos dos professores estaduais juntos. Precisamos entrar com uma categoria de trabalhadores só, lutando contra Tarcísio e contra a Nunes juntos. Beleza, unidade é o que precisamos para essa greve poder sair vitoriosa. É isso aí, valeu, Lucas. Valeu. Eu estou aqui com o Roberto e o Elias, da subsede Ribeirão Preto. E, gente, primeiramente para vocês, qual que deve ser o caminho que a categoria tem que tomar para continuar a sua luta aí em defesa da educação? Primeiramente, boa tarde, a oportunidade da gente estar aqui nessa sexta-feira chuvosa, numa grande assembleia, aonde o sindicato, nosso sindicato, temos a honra e a dignidade de estar enfrentando esse governo fascista e autoritário do Péder e do Tarcísio. O caminho é realmente uma greve, mas nesse momento a categoria que vai decidir se é greve ou não, porque o caos está no estado de São Paulo. Nós estamos com fechamento de sala, falta de estrutura, nem ventilador tem na minha escola. Então essa é a realidade da escola pública. Nós queremos um reajuste salarial, não queremos bônus. Bônus não é salário, governador. Pode falar. Fala. Nós estamos aqui por melhores condições de trabalho, um reajuste salarial que equiparia o piso salarial dos professores, que o governo não paga, tá? Foi aberta uma negociação, a gente não quer greve, a greve seria o último recurso, tá? Porque nós queremos trabalhar com dignidade. Mas se o governo se faz de surdo, nós precisamos ir para uma greve, que é o que nós não queremos. Nós queremos condições de trabalho, salário digno para garantir o futuro desse país. Então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com o Gustavo, militante do COR e da Corrente Proletária pela Educação. E, companheiro, primeiramente, qual que é o caminho que os professores têm que tomar para a continuidade aí da sua luta? Camarada, é o seguinte, a gente precisa ir para a greve. Esse governo é um governo intransigente. Agora recorreu à judicialização contra o nosso movimento, assim como aconteceu com os municipais, apostando na nossa desmobilização. A nossa resposta tem que ser a greve, a ampliação da mobilização e parar as escolas. Beleza, e Gustavo, como que você vê essa proposta aí do sindicato em fazer uma mesa de negociação com o Tarcísio e o Péder? É possível confiar nesse setor? Não, não é. A gente já tem um costume de chamar de mesa de enrolação, porque é disso que se trata. O governo não quer negociar nada, é um governo intransigente. A ideia deles é jogar água no chope do nosso movimento, é tentar esvaziar e enfraquecer. Então é isso aí, valeu, Gustavo. Eu estou aqui com a Marina, da Sub-7 da POS de Olímpia. E Marina, para você, qual que deve ser o caminho que a POS tem que tomar, que a Assembleia dos Professores tem que tomar para poder continuar a luta? Eu acho que a gente tem que partir para a greve, porque é só essa palavra que ele reconhece, né? Está muito difícil, está complicado para o professor, então, mas eu acho que escola militar não vai funcionar.
E como que está essa questão da escola militar em Olímpia? Fala um pouco mais. Parece que lá vão aderir algumas escolas, sim. Nós vamos ver o que vai acontecer. Estamos esperando. Entendi, tá certo. Muito obrigado. Eu estou aqui com a Janaína da TLS, aqui na Assembleia. E Janaína, primeiramente, qual que é o caminho que a categoria tem que adotar para poder continuar na luta contra o Tarcísio? Gente, as duas propostas são de greve, as duas propostas de continuidade da luta com táticas diferentes. A necessidade, né? A gente sabe que é muito difícil, que tem muita ataque, muita opressão nós em vamos cima fazer dos pedagogicamente aqui mas que só para a luta garantir é capaz de derrotar esse governo fascista. Certo. E a POSP, ela fala de uma mesa de negociação, né? É possível confiar no Tarcísio e nessa mesa de negociação? Não. A proposta gente número 2, sabe depois o menino vai defender esse a número 1, governo e assim nós vamos intercalando. No entanto, foi a primeira vez que Boa tarde, o governo só fala através de live, como se fosse um youtuber, e se concordou com documento escrito, assinado e datado. A gente, tanto não é confiável que a gente mandou uma contra-proposta para eles e ele acabou nos respondendo como querendo judicializar a nossa greve. Mas para uma negociação é necessário que a gente sente e veja o método possível. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Thaís, da Unidade Popular, do MLC e também professora. E Thaís, para a Unidade Popular e para o MLC, qual que deve ser o caminho que a categoria tem que adotar para continuar na luta contra o Tarcísio? Olha, a gente está enfrentando um governo que declara a educação inimiga número 1, né? Sempre declarou, desde quando foi eleito, e a gente tem sentido na pele a precarização da educação dentro da sala de aula, com fechamento de aulas, com desvalorização do nosso salário, professoras morrendo, perdendo as suas vidas, né, pela sobrecarga, pelo assédio. E para nós não tem outra maneira de enfrentar o governo senão a unidade da categoria e aproveitar a ferramenta que foi desenvolvida na luta dos direitos dos trabalhadores, que é a greve. Já é tempo da categoria entrar em greve por tempo indeterminado, para colocar um basta para todos esses ataques que o Tarcísio tem feito com a educação no estado de São Paulo e com os professores da rede estadual. Fez um concurso fake, não chamou todos os aprovados do concurso. Tem professor que está desempregado até hoje, isso é inadmissível. Então, o rumo da luta que a gente precisa fazer nos próximos períodos, na verdade, desde já, é construir trincheiras de lutas dentro das nossas escolas. Assembleias, discutir o dia a dia dos professores dentro da escola, fazer as mobilizações dos atos da diretoria de ensino e fortalecer e construir a greve que precisa acontecer para defender os direitos dos trabalhadores da educação. Para seguir debatendo com o governo. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Flávia, do Reviravolta pela Educação, militante do PSTU, está aqui na Assembleia, também faz parte da oposição. E Flávia, primeiramente, qual que é o melhor caminho que a Assembleia tem que assumir, né, para a luta dos professores? Olha, nós estamos defendendo a continuidade da greve, que essa Assembleia aprove a continuidade da greve e uma nova Assembleia no dia 29, terça-feira, junto com professores da Prefeitura, com servidores municipais que estão em greve já há alguns dias. Isso é muito importante porque o Tarcísio e o Nunes estão seguindo o mesmo caminho, não cumprem corretamente a lei do piso, querem avançar, aprofundar a privatização, aprofundar a militarização das escolas. Então são ataques sem precedentes, o assédio moral, o fechamento de salas, a política de desemprego, são políticas que esses governos estão implantando que atacam não só a categoria de professores e servidores, mas também a educação e a qualidade da educação para os filhos da classe trabalhadora. Então nós estamos defendendo a greve nesse momento. Certo. E
E a greve também serve como um grito de já passa de tanta precarização, né? Exatamente. As escolas estão caindo aos pedaços, não tem climatização. O governo Tarcísio aprovou uma PEC que muda a Constituição Estadual para poder reduzir o investimento na educação. São ataques muito grandes e a gente precisa juntos, professores, estudantes, servidores, pais. Derrotar isso não vai ser com uma mesa de negociação como que é a direção da PUESP. O governo Tarcísio apresentou uma proposta ontem que é de fazer uma mesa de negociação permanente e ao invés de ter a greve, a direção da PUESP está defendendo ir para a mesa de negociação e não votar aqui a continuidade da greve, ou seja, acabar com a greve hoje. Mas uma greve de 24 horas não vai resolver o problema. A gente precisa somar com os professores da prefeitura e fazer uma grande greve geral da educação. Inclusive, nós defendemos que a CNTE, que é a Confederação Nacional, construa uma greve da educação em nível nacional para impor uma derrota aos ataques dos governos. E aí, para a gente fechar, Flávia, o pessoal fala muito da extrema-direita e tudo mais. É possível confiar numa mesa de negociação com a extrema-direita? Pois é, né? É a grande contradição, só que na verdade não é contraditória com a política da Frente Ampla do governo Lula em nível nacional, da qual faz parte inclusive o Republicanos, partido do Tarcísio. Só isso explica o apoio da Bebel como deputada na Assembleia Legislativa ao bolsonarista do PL para ser presidente da LESP. Então isso dá uma sequência a um projeto que é uma traição à categoria, que é o projeto de colaboração de classe. Nós não podemos ter nenhuma confiança nesse governo Tarcísio. A nossa confiança tem que ser na força da nossa classe, dos professores, dos estudantes organizados, para só na luta direta derrubar os ataques. Beleza, maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Gilmar, da articulação e da PUESP de São José dos Campos, está aqui na Assembleia de São Paulo. E Gilmar, primeiramente, qual que deve ser o caminho que a categoria tem que tomar aí para lutar em defesa pela educação e contra o Tarcísio? Bom, a nossa expectativa é que saíssemos numa greve nesse momento. Mas a gente tem a informação que a categoria, nesse momento, ainda não está disposta à greve. Ela está jogando essa greve para continuar a negociação com o governador, para provavelmente a partir do dia 9 de maio. Quer continuar na mesa de negociação. E é possível confiar nessa mesa de negociação do Tarcísio? Não é possível confiar no Tarcísio e no governo. Mas a mesa de negociação ela é composta por vários membros da diretoria que compõem as variadas correntes da diretoria da PUESP. Então, na mesa de negociação, assim, eu confio nas pessoas da PUESP que estão lá nos representando. Porém, não há nenhuma confiança de fato nesse governo. Entendi. Então é isso aí. Valeu, Gilmar. Eu estou aqui com a Flávia do Nossa Classe Educação e também militante do MRT. E Flávia, nós estamos aqui na Assembleia. Qual que é o melhor caminho aí que a Assembleia tem que votar para poder continuar aí na luta pela educação e pelo direito dos professores? Boa tarde, gente. Então, nós na Nossa Classe viemos propondo, né, desde o último mês, uma preparação para essa Assembleia de hoje, nas escolas, chamando os professores a parar suas escolas hoje, a começar a nossa greve hoje, né, e exigindo que a direção do nosso sindicato fizesse isso, porque é muito grave o que a gente está vivendo na educação, com os inúmeros ataques do governo Tarcísio, né, que vem aí demitindo o professor, assediando o professor, deixando o professor doente, como a gente viu a morte da Ana Lu, professora de Diadema. E para enfrentar esses ataques, a gente precisa da nossa mobilização. Por isso que a gente vem exigindo que a direção do sindicato, que é dirigida pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, organizasse essa luta nos locais de trabalho e hoje a gente fizesse uma grande assembleia. Apesar do sindicato não ter organizado o dia de hoje, os professores, na verdade, estão mostrando muita força. São diversas escolas que hoje estão paralisando, em especial em Santo André, né, onde a subsede é dirigida pela oposição. Os professores vão vir em peso, pararam as suas escolas, tem professor das PEIs, tem professor categoria O, mesmo com a fragilidade dos contratos e tal, vão vir aqui, pararam as escolas hoje, mas o que a gente já sabe, porque hoje teve Conselho Estadual da PUESP, é que a linha que a direção do sindicato vai colocar aqui é de recuar totalmente
ao governo, assim. Aconteceu um ataque bem grave do governo Tarcísio hoje, que foi, eles judicializaram o dia de hoje, então querem multar o sindicato, querem retirar o nosso direito de greve, e a direção do sindicato está colocando que isso significa que a gente tem que recuar a nossa mobilização. Pra gente não. Pra gente agora, então, eles fizeram isso porque eles têm medo da nossa força, têm medo da luta dos professores. E a gente está no momento propício para pensar a nossa mobilização, porque os professores municipais de São Paulo estão em greve. Se a gente entra em greve agora, a gente pode se unificar com os professores municipais para derrotar o Nunes, que é um aliadaço do Tarcísio, e derrotar o Tarcísio. Eles estão unificados para nos atacar. Então a gente acha que esse é o caminho, mas infelizmente a direção do sindicato vai colocar essa política aqui hoje de recuar, na verdade, ter uma nova assembleia dia 9, que não é com mobilização. A gente não, a gente está propondo manter hoje a nossa greve, na verdade, com uma nova assembleia na terça-feira, junto com os municipais que também vão ter a sua assembleia, e a gente cada um fazer as nossas assembleias, nos unificando aqui e terminar o dia com um grande ato na terça-feira que vem. Esperamos que hoje seja essa decisão da assembleia e queremos dar esse combate aqui hoje, porque a gente acha que esse é o caminho para a luta dos professores. Só para a gente fechar aqui, né, a direção da POSP fala muito numa comissão de negociação com o governo. É possível confiar numa comissão de negociação com o governo de extrema-direita? Eu acho que, inclusive, a judicialização da greve mostrou isso, porque o sindicato sentou com o governo para negociar, conseguiu alguns pontos que o governo teve que, por exemplo, reconhecer o nosso direito a paralisar na última paralisação e hoje, mas na verdade depois já judicializou. Isso para mim já é a maior expressão de que sem a gente fazer uma mobilização forte, não tem como negociar com o governo, porque a nossa moeda de troca com o governo é a nossa luta e a nossa mobilização. Então só com isso a gente vai conseguir aí enfrentar esse governo, derrotar todos os ataques e vencer. Então é isso aí, valeu, Flávio. Eu estou aqui com o Danilo, né, da CST, da corrente Combate Classista pela Base. E Danilo, primeiramente, qual é o caminho para você que a Assembleia tem que adotar aí para continuar na luta? Sim, acho que o momento que acontece essa Assembleia é um momento bem importante, porque a gente está diante de uma greve bastante poderosa. Os professores aqui da cidade de São Paulo estão fazendo ações muito grandes, assembleia lotada atrás de assembleia lotada, né? E ao nosso ver, era a hora dos professores da rede estadual, que também já vem sendo atacados pelo governo da extrema-direita há bastante tempo, né? E tem o maior sindicato do país, que é a POSP, chamar essa responsabilidade de unificar uma luta, uma greve da educação na cidade e no estado de São Paulo, né? A gente achava que o caminho que a gente tem que defender nessa Assembleia, que ela tem que encaminhar, seja o caminho que aponte isso, a continuidade da nossa mobilização com a unidade com os servidores municipais, professores da rede municipal que estão em greve, né? Porque o Tarcísio e o Nunes atuam como um bloco da extrema-direita contra os professores, contra a educação, contra a classe, e nós também vemos que temos que atuar como bloco aí, professores da rede municipal, estadual, funcionalismo público em geral, né, para poder derrotar esses ataques. E o Danilo, você falou que já teve um embate, né, entre no sindicato em relação ao qual caminho que deve seguir. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, no caso, assim, a gente já conhece um pouco aqui a forma com que atua a atual direção aí do nosso sindicato, né, chamado Grupo da Bebel, Articulação Sindical e todo aquele campo que compõe. E quando nós aí da oposição apresentamos a nossa proposta, que é fazer uma nova assembleia na terça, que é o dia que vai ter a assembleia da rede municipal, ela foi ser colocada em votação no Conselho de Representantes, e na hora de colocar em votação, a mesa, né, que é composta aí pelo setor dirigente, falsificou a proposta, falaram que era uma greve por tempo indeterminado, desmerecendo toda a nossa proposta e impedindo uma companheira nossa de falar, né? Isso acabou criando um tumulto, né, que, enfim, que mostra que de fato eles estão a fim de tudo para desmontar, porque também ontem fizeram uma reunião com o governo, né, onde o governo pela primeira vez mostrou uma proposta por escrito, que é importante, porque o governo mostra que o governo tem medo da categoria, da nossa mobilização, né, mas logo depois dessa reunião o governo entrou judicializando o nosso movimento, né, e a direção do sindicato está defendendo confiar nessa negociação, apenas na negociação,
né, que para nós isso é o caminho da derrota. Então achamos que é importante seguir a mobilização. Então é isso aí, valeu. Aqui com o Patrick, professor, está aqui na Assembleia aí, da categoria. E Patrick, primeiramente, qual que é o caminho, né, que a Assembleia tem que tomar para a luta aí dos professores? Boa tarde. Olha, o caminho foi o que foi acordado em reunião, né? Nós estamos com uma mesa de negociação com a Secretaria de Educação. Óbvio que as nossas demandas vão muito mais do que salário, né? A questão das plataformas, das escolas cívico-militares, da terceirização e precarização da educação, são pautas que nós vemos carregando há muitos anos e o governo mostra pouco disposto a negociar em alguns componentes. E é possível confiar, né, nessa mesa de negociação? Olha, confiança se constrói, né? O Estado não tem, nos últimos anos, mostrado algum tipo de flexibilidade ou de compreensão das nossas pautas, mas é um dos caminhos. Beleza, maravilha, muito obrigado.